Sintam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é cultive a sensibilidade espiritual. E a nossa palavra encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 14, versículos 13 a 18. Passo a ler a palavra. Então, Jesus Cristo enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao vosso encontro. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é que será o salão dos hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam lá a Páscoa. E ainda no versículo 18, a palavra diz: Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês irá me trair, que está comendo comigo. Meus queridos, o nosso tema de hoje é cultive a sensibilidade espiritual. Esta palavra nos ensina claramente que Jesus Cristo, ele tinha uma sensibilidade espiritual infalível, porque ele era o Filho de Deus e ele fazia tudo aquilo que Deus podia fazer. Então, a sensibilidade espiritual que nos está a ser ensinada aqui é a sensibilidade espiritual de podermos entender ou ver as coisas antes delas acontecerem, ou vermos aquilo que Deus está para fazer por nós em espírito. Porque, como dizia nas passagens, ou seja, nos vídeos passados, o espírito ele está mais avançado que o físico. Tudo acontece no espírito e manifesta-se mais tarde no físico. Jesus Cristo ele explicou aos discípulos para irem até um certo lugar, explicou como o sítio era, a quem iriam encontrar lá, e os discípulos foram e viram ou testemunharam tal coisa, tal como era. Mas os discípulos eles não duvidaram. Então, muitas vezes Deus ele nos dá uma visão, ele nos mostra um cenário, mas nós não temos fé, nós não cremos naquilo que ele nos está mostrando. Ele diz: vá àquele lugar, eu vou te mostrar isto, faça isto, eu vou liberar isto, mas nós não cremos nisto, porque nós não temos sensibilidade espiritual para discernir aquilo que nos está a ser dito. Porque para termos a sensibilidade espiritual ou para desenvolvermos, é preciso andarmos nas coisas do Espírito. É preciso conhecermos a palavra, porque o livro do Espírito é este livro. O livro sagrado, ele nos ensina as coisas do Espírito. Porque não existem visões, sonhos, sensações que são reveladas ou nós sentimos que não tenham uma ação. Essas coisas nos são mostradas que é para nós podermos ter uma certa ação. Seja para orar para impedir essas coisas, orar para receber tais coisas, mas nós devemos tomar uma certa ação. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne ou contra o ser humano, mas contra as forças hostis que ocupam os lugares celestiais. Corremos o risco de lutar com alguém e depois destruirmos esta pessoa. Aparecer uma pessoa a fazer a mesma coisa, 10 pessoas a fazerem a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa luta é contra as potestades e não contra as pessoas. As pessoas são simplesmente usadas para fazer o mal. E também são usadas para fazer o bem. Mas vamos voltar à sensibilidade espiritual. Apóstolo Pedro teve uma visão na qual um lençol cheio de animais vindo do céu, cheio de animais impuros, estavam ali e Deus disse: vá Pedro, mata e come. Pedro sabia que aqueles animais eram impuros e a lei de Moisés proibia de comer tais animais. Mas ele disse: eu não vou comer esses animais porque esses animais são impuros. Eu nunca comi estes animais. Deus disse: Pedro, tu não vais declarar como impuro aquilo que eu tornei puro. Então, o Pedro teve que discernir. E como é que o Pedro discerne? Pedro discerne através daquilo que Jesus Cristo o ensinou. A sensibilidade espiritual. Como entender se algo vem de Deus ou não. Pedro andou com Jesus Cristo, então ele teve discernimento. Com certeza ele orou e jejuou para poder ter essa revelação. Pedro poderia ter pensado de forma meramente humana e entender que Deus estava a dizer: come todos os animais impuros, simplesmente, e parar por aí.
Mas Pedro foi além daquilo que era a visão humana. Ele entendeu que era o fim disto, mas também havia uma mensagem espiritual. No espírito, Deus estava a dizer que era o fim desta exclusividade entre os gentios e os judeus. Não havia mais judeu e gentio, mas todos nós éramos iguais, éramos como filhos de Deus, porque Deus já tinha feito tudo aquilo que tinha que fazer, já tinha preparado os judeus para poderem ensinar ao mundo, irem pelo mundo e pregarem a verdade. Ele selecionou a eles para poderem ensinar e tudo já estava cumprido. Então já deviam sair e pregar a palavra, os apóstolos que foram indicados para tal. Mas então esta palavra nos ensina que nós devemos ser sensíveis espiritualmente para podermos entender aquilo que Deus está a nos dizer em espírito, e para que Satanás não distorça as coisas que nos estão a ser ditas, porque meio a estas sensações, visões e sonhos que nós temos, Satanás também está aqui para nos enganar. Deus está a dar uma mensagem clara para que nós possamos ter uma ação, mas Satanás também vai dizer: é isto. E por causa das nossas emoções, nossos desejos, nosso ego, nossas vontades, somos enganados a fazermos aquilo que é a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, quando nós temos visões, sonhos e sensações, nós devemos discernir, não pela carne, mas pelo Espírito. Porque com certeza a carne vai nos enganar. Com certeza, humanamente seremos enganados, porque o nosso eu quer uma coisa, mas Deus quer outra para nós. Ou seja, o Espírito quer as coisas do Espírito, mas a carne quer as coisas da carne. Então nós devemos interpretar as coisas do modo humano. Iremos nos enganar. Satanás irá nos enganar, porque ele luta para que nós possamos permanecer nas coisas da carne, que são as coisas pecaminosas, que são as coisas más, que são as coisas que nos desviam de Deus. Então, mais para frente, ainda no capítulo 14, versículo 18, Jesus diz: digo-lhes certamente que um de vocês me trairá. Alguém que está sentado comigo. Jesus Cristo, ele estava aqui a ter uma visão sobre a traição de Judas. Ele disse aos discípulos, e os discípulos, eles andavam com Jesus Cristo, eles entenderam que Deus está a trazer uma visão para que nós possamos perceber que há algo que vai acontecer. Então, Jesus Cristo, ele também estava a treinar aos discípulos para que eles tivessem essa sensibilidade espiritual, para que eles soubessem usar os dons espirituais para perceberem o que há em volta, porque ele veio para ensinar as pessoas a terem uma vida espiritual e não humana. Por isso, ele falava sobre a vida eterna. A vida eterna não se entende humanamente. Não tem como entendermos a vida eterna humanamente. Devemos entender pelo Espírito. Quando nós entendemos a vida eterna, que é a oferta que Jesus Cristo trouxe, a salvação pela vida eterna, aqui nós percebemos as coisas do Espírito. Então, é preciso nós desenvolvermos a nossa sensibilidade espiritual, que é para não sermos enganados nem pelos nossos próprios sentimentos, visões, sonhos, e nem pelos sonhos das outras pessoas. E que é para podermos discernir, porque muitas vezes podemos ter revelações ou visões vindas de alguém ou de nós próprios, e que essas coisas podem nos destruir ou podem destruir as outras pessoas, e que por vezes também as pessoas que não têm sensibilidade espiritual podem perceber mal a quem está a trazer essas verdades e acabarem criando um mal-estar, porque elas não discernem as coisas espiritualmente, mas humanamente. Então é preciso termos muito cuidado com esta parte, porque, como eu dizia, desenvolvemos a sensibilidade espiritual, então é algo sensível também. Temos que desenvolver a sensibilidade espiritual através da oração, através do jejum, através de lermos ou meditarmos na palavra de Deus constantemente, e a palavra de Deus começa a falar conosco. Quando meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus que me diz uma certa mensagem não diz a mesma mensagem para uma outra pessoa. Por isso, muitas vezes, quando interpretamos a palavra de Deus, interpretamos sobre o ponto de vista daquilo que Deus está nos ensinar e a dizer. Mas a mesma palavra, um outro pregador pode usar para falar de um outro assunto completamente diferente. Ou seja, Deus revela-lhe algo diferente.
e é aquilo que Deus revelou a essa pessoa através do Espírito. Não que seja mentira, mas é aquilo que Deus revelou a outra pessoa, a mesma palavra. Então, temos que meditar na palavra para que Deus nos possa ajudar a desenvolvermos a nossa sensibilidade espiritual e termos discernimento sobre aquilo que nos acontece espiritualmente, para que no físico possamos estar firmes no físico e no espírito. Meus queridos, a nossa palavra termina por aqui. Que seja um dia muito abençoado, que a palavra de Deus vos ajude a discernir aquilo que é bom e agradável para Deus. Um dia muito abençoado.